pessoal, um abraço. Estamos chegando com o seu programa de todos os dias, iniciando uma nova semana. Grande abraço para você, muito obrigado pela companhia, que é sempre uma grande alegria. Muita coisa para a gente falar. Estamos decidindo o melhor campeonato regional do país, na minha opinião. O melhor campeonato regional do país, com o maior clássico também do país. Primeiro jogo entre Atlético e Cruzeiro, deu Atlético, até com uma vantagem que foi revertida a favor do Atlético, era do Cruzeiro, expressiva, maior do que o Cruzeiro tinha, na minha opinião. Na minha opinião. Por quê? Porque o Atlético tem... O Cruzeiro, por exemplo, podia perder um jogo, como perdeu, e ganhar o outro com a diferença que tem que fazer. Mas o Atlético tirou essa vantagem de uma maneira convincente, o que é muito importante. Convenceu. Ele foi melhor. Não tem como discutir. Não tem como falar nada em contrário. Foi inquestionável a vitória do Atlético. Foi uma vitória absolutamente limpa, transparente, resultado merecedor da vitória. O placar poderia ter sido 4, 5, 6, se o Thiago Largue não puxa o freio de mão do Atlético, na minha opinião. Se ele não puxa o freio de mão. Aliás, parabéns ao Thiago Largue, a maneira como ele entrou com o time, a maneira como o time melhorou nas mãos dele e como vem jogando, e jogou ontem contra o Cruzeiro, mas para mexer, o Thiago Largue precisa de alguma ajuda. Conversa com o Éder, chama o Marques, os seus auxiliares, conversa com o pessoal, porque para mexer também, na minha opinião, tem direito de dar a minha opinião, na minha opinião, ele mexe mal. E não foi ontem, não. Em todos os jogos, praticamente, que ele mexe no time, para mim ele mexe mal. Ele tem que acertar isso aí. E ainda acho, inclusive, que a posição do presidente Sérgio Sete Câmara é muito tranquila e ele vai levando. Deixa a vida me levar. Vamos com o Zeca Pagodinho. Vamos lá, ele vai levando. E acho que ele está certo, está errado, não. Ah, ele vai efetivar domingo? Vai nada. Se o Atlético for campeão mineiro, ele vai levando. Tá bom assim. Tá confortável, tá tranquilo. A gente não sabe que internamente qual é a conversa, qual é o acordo que existe entre ele e o Thiago Largue financeiramente. A gente não sabe, pode ter sido um acordo já feito, que melhorou bastante a condição financeira, e vai levando, vai levando. Agora o jogo ontem, até 20 minutos do primeiro tempo, na minha opinião, estava equilibrado. O jogo estava equilibrado. Depois, o Atlético tomou conta do jogo. Tomou conta, literalmente, do jogo. Foi melhor do que o Cruzeiro até o final do jogo, com os acréscimos, na minha opinião. Teve, no segundo tempo, aquela reação normal de quem está perdendo de 3-0, esperada, que é, vamos com tudo do jeito que der, cada um para si, Deus para todos. E foi assim, com a entrada do Arrascaeta, o Cruzeiro melhorou, porque o Rafinha estava mal também. Aliás, o Cruzeiro teve um time que não estava numa tarde inspirada. E o Atlético, ao contrário, além de jogar bem, esteve numa tarde bem inspirada. O Atlético, o que fez, deu certo. Deu certo. Aqueles jogadores escalados pelo Thiago Largue, todos se apresentaram muito bem. Do Vitor até o Otero, lá do lado esquerdo, todos muito bem. Todos, passando pelo Patrick, inclusive, que eu sou talvez um dos maiores críticos que tem o Patrick. Fez uma boa partida, superando o que ele tem de deficiência. E ele já vem fazendo isso há algum tempo, com a garra, com a vontade, a determinação, a aplicação. Ele fez isso e conseguiu fazer e fazer bem. O Atlético teve no Casares, aquele jogador, desempenhando uma função que ele gosta, mais de trás, vindo um pouco mais de trás, jogando com os companheiros, procurando criar as jogadas. O Luan, como sempre. O Otero, extrapolando. O Otero está vivendo uma fase, na minha opinião, excepcional. O Ricardo Oliveira mostrando que é realmente um matador, que sabe fazer gols, tem bola, ele tem colocação, posicionamento, ele tem preparo físico, é impressionante. Um cara completando 38 anos de idade, corre que nem um menino o campo inteiro. Tem um preparo físico de dar água na boca, inveja.
O Leonardo Silva deve pensar assim, puxa, por que eu não tenho esse preparo físico? O Ricardo Oliveira sobra com esse preparo físico dele. O Atlético foi bem. O Gabriel não brincou em serviço, bola para o mato que joga de campeonato, bico para cima, bico para os lados, jogava do jeito que tinha que jogar. O Leonardo Silva guardou posição. Dificilmente você viu o Leonardo Silva se mandar com a bola rolando, ele ia na chamada cobrança de falta, escanteio, mas sair dali para ficar no mano a mano era muito difícil. Era muito difícil. Ele guardou posição, ele se respeitou fisicamente e esteve bem também. O Fábio Santos sobrou. Meio de campo do Atlético, Elias esteve bem até sair. O Adilson, jogando futebol, que vem jogando já 4, 5 jogos, está sobrando em campo também. Já falei do Otero, do Casares, do Luan e do Ricardo Oliveira. E o Cruzeiro não teve isso. O Cruzeiro teve no Fábio um bom goleiro. Eles estão culpando o Fábio pelos gols que levou. Eu não sei se eu sinceramente, particularmente, eu não vi o Fábio tendo culpa em gol nenhum. Em gol nenhum. Eu não vi. Pelo contrário, eu vi o Fábio salvando o Cruzeiro de uma sonora goleada. O lateral do direito do Cruzeiro, Lucas Romero, ele não sabia como é que ele ia fazer, se ele ficava mais ali pelo meio, porque o Ariel não estava bem, o Henrique não estava bem, se ele ficava mais pela lateral, porque precisava dele ali. Ariel Cabral e Henrique, os dois não jogaram o que sabem jogar. O Thiago Neves abaixo do normal. O Robinho da mesma forma. O Rafinha correndo muito mais, sem eira nem beira, feito um louco. Aí o Cruzeiro sentiu e o Raniel ficou meio perdidão, Raniel. E o Cruzeiro tomou 3-0. Não fossem as mexidas, na minha opinião, erradas. Tinha que tirar o Luan, porque o Luan teve câimbras, estava cansado. Não estou questionando o Luan sair, o Adilson sair. Não estou questionando isso. Não, eles tinham que sair. O que eu estou questionando, principalmente a entrada do Iago. Não justifica o Iago jogar. Tem 400 dias que ele não joga. Mas está treinando bem. A entrevista do Thiago foi até gozada. A pergunta foi feita. É porque o Iago vem treinando bem. O Arouca vem treinando bem. Mas o Gustavo Blanco também vem treinando bem. O Thiago falou. O Gustavo Blanco também vem treinando muito bem. Só, Thiago, que o Gustavo Blanco, além de vir treinando bem, ele vem entrando, você vem colocando o Gustavo Blanco nos jogos com frequência e ele tem dado resposta. Aí você vem com um cara que está 400 dias parado. Quando você tem um Eric, quando sai o Luan, perde a velocidade, você tem um Eric para procurar manter aquela velocidade por ali. Você tem o Gustavo Blanco por ali, você vem com o Tomás, o Tomás está certo, mas Iago, até o Arouca eu achei meio complicado a entrada do Arouca, ele está algum tempo encostado ali, mas o Arouca entrou para dar uma segurada com a saída do Adilson, não deixar desprotegido o pessoal ali da frente. O Atlético foi melhor, mereceu vencer, venceu bem, a vantagem é expressiva, vai para o próximo domingo, o campeonato está em aberto, na minha opinião. Continuo com a minha posição, não existe favorito para mim. Não tem favorito nesse clássico, principalmente nesse clássico, continuo firme. E o árbitro foi muito bem. Ninguém nem lembrou que tinha juiz na partida. Ele foi muito bem com seus assistentes. Ninguém lembrou que tinha um árbitro apitando o jogo. Teremos de novo um árbitro de fora, tomara que ele tenha quem vem apitar esse jogo com os assistentes, o pessoal todo tenha a mesma sorte, a mesma competência que teve o Delson com seus auxiliares. O clássico foi muito bom, na acepção da palavra, gostei do que vi. E a vitória ficou com aquele que foi melhor dos 20 minutos do primeiro tempo para frente, o tempo inteiro. Foi melhor e não deixou dúvidas. Vamos falar já com o Dr. Maurílio Costa, o Flávio Carvalho, o Eduardo Panzi e o Beto Bom de Bola. É rapidinho. Tchau.
Companheiros aqui, eu vou chamar o Dr. Maurílio Costa para puxar a prosa que vai focalizar o que aconteceu no Clássico, principalmente, e o que vem pela frente, e que os meus companheiros possam interagir com o Dr. Maurílio, conversar com ele a respeito de 3 para o Atlético, 1 para o Cruzeiro. A gente chama de placar olímpico no Independência, que pegou um bom público. E agora a história vai se repetir no Mineirão no próximo domingo. Doutor Maurílio. Olha, minha gente, eu acho que a vitória do Atlético foi incontestável. O Atlético entrou mais ligado. O Cruzeiro até se surpreendeu com a boa vontade, a manifestação de querer ganhar do Atlético. Aproveitou bem a bola parada, que todo mundo desaca aí, mete o pau, mas que é o lance que mais dá gol no mundo, é a tal de bola parada. Agora, inclusive com o reforço da bola parada com a mão. Fazer bola parada com a mão é incongruência, mas a verdade é essa. E o Atlético, eu concordo, aliás, com tudo que você falou, né? Só que eu acho que o técnico não tirou o pé, não. Aliás, vi muita gente no intervalo falando dia da gente descontar que ele fez. Estava 3-0 na metade do tempo, o Cruzeiro atordoado. Mas a verdade é que o cara tem um objetivo. Qual era o objetivo? Fazer um placar. Ele tinha feito. Ele não podia ficar igual da sombra do Cruzeiro, descontar mais. Que, aliás, o Cruzeiro conseguiu tirar um gol, que é muito importante. Eu também acho que ainda está aberto, que o Cruzeiro, pelo que não jogou, pode mostrar jogo no próximo e, consequentemente, conseguir fazer uma vitória de 2 gols. Importante dizer também que uma coisa é fazer 2 gols descompromissado, outra coisa é ter a obrigação de fazer 2 gols. Aí já muda de figura. Então, está em aberto, eu gostei do jogo, a festa foi completa, até porque até as ocorrências policiais extra-campo parece que não aconteceu. Mas o que tinha de polícia ontem no Independência, meu Deus, era uma coisa assim sensacional. Quando acabou o jogo, tinha mais policial do que gente. Que bom, né? Fora. Eu achei maravilhoso, achei sensacional. Isso inibe também quem vai para fazer bagunça. Agora, o Afonso falou aí sobre o Clássico, alguns pontos do Clássico, o Maurílio acrescentou. Eu tô vendo um monte de profeta também do acontecido aí, né, cara? Porque a semana passada o Mano Menezes estava fazendo um trabalho espetacular à frente do Cruzeiro. O Rafinha não podia sair desse time. O Thiago Neves estava voltando à forma, o Robinho jogando muito. A pergunta era, a briga era Raniel contra Fred. Tem que dar uma chance para o Léo, porque o Léo estava muito bem, campeão da Copa do Brasil com o Murilo. A dúvida era Léo, Dedé, Romero é espetacular na lateral, é o reserva hoje do Edilson, não dá para mexer. E o Egídio voltou muito bem, o Mano segurou ele mais ali, não tá comprometendo, Cruzeiro voando, o Atlético, se eu sou o Thiago Largue, eu tiro o Otero e ponho 3 volantes, porque no segundo tempo contra o América o time melhorou muito com 3 volantes, quando entrou o Blanco, o Adilson e o Elias, liberou o Elias, então acho que tem que tirar o Otero, jogar com Elias, Luan, Casares e Ricardo Oliveira, aí de repente o Otero é o melhor do jogo. 3 assistências, quase mete um gol no final. O Egídio vai mal, o Romero não jogou nada. O Raniel virou o pior centroavante do mundo, agora o Sassá que tem que jogar. O Rafinha, o Mano erra, porque quem tem que jogar é o Arrascaeta. Por que o Dedé não entrou? Entrou com o Léo e tomou um monte de gol de cabeça, mas ninguém viu que o Léo não teve culpa em nenhum deles, né? Foi o Murilo que falhou no primeiro, o Egídio e o Fábio no segundo e o Egídio no terceiro. O Léo não teve participação em nenhum dos gols, nas bolas aéreas, e nem todos foram de bola parada, porque no terceiro gol o escanteio foi batido curto, o Casares tocou pro Otero, o Otero voltou pro Casares, o Casares voltou pro Otero, deu tempo da defesa se organizar e se desorganizou do mesmo jeito. Aí hoje um monte de gente, o Mano errou, o Otero tem que ser titular, o Raniel não serve, tem que ser o Sassá, o Léo não serve para nada, sendo que ele não errou.
Ô, gente, sábado era uma história, segunda tá tudo errado no Cruzeiro e o Atlético é o melhor time do mundo. Eduardo, é um negócio que não entra na minha cabeça, é uma incoerência fora do normal, e aí eu bato na outra tecla, o torcedor pode. Nós não. Nós temos que ter um mínimo de coerência das coisas que a gente fala e das coisas que acontecem. Você tem que comprar uma ideia e manter essa ideia. E se a sua ideia está errada, você vai lá e dá uma maior palmatória. Não, eu não estou dizendo que você falou, não, mas é a minha posição. Eu só, no comentário que eu fiz, eu disse o que eu vi ontem. Mas tudo isso, acho que o Rafinha está muito bem, ontem não foi. Acho que o Arrascaeta tem lugar no time com o Thiago Neves, com o Rafinha, o que for, tem lugar no time. Acho que o Egídio é bom lateral esquerdo. Eu continuo achando isso tudo, Mas o que você fala, seu comentário aqui foi do jogo. Do jogo. Eu ouvi muita gente falando que para Rafinha não dá mais. Gente, o Rafinha não foi bem ontem. O Eduardo, o que eu acho que o Atlético jogou, o que ele não tinha jogado desde o início do ano. Não jogou há muito tempo. Crescendo, o Atlético está crescendo. Quanto aos gols, eu acho que nós temos que dar crédito para quem fez o gol. Houve falha. Se o jogo não tiver falha, não tem gol. Não, os gols foram feitos o pessoal tem o mérito dele de ter feito o gol. Então, o segundo gol que o Flávio, eu acho que ele discorda um pouco, ele acha que houve uma falha. Mas é uma bola que o Otero está batendo. O Otero bate bem na bola. O Otero, sabe o que eu não entendi? Ele bateu, a bola é muito raspou. Você jogou bola, o Flávio falou da falha no segundo gol. Escanteio não tem que ficar um jogador no primeiro pau? Mas antecipa. E no Atlético? Não, mas no gol do Atlético, do escanteio não tinha. Quem ficou foi o Adilson. Quem ficou foi o Adilson. Não tinha. Daqui a pouco deve passar aí. Agora o primeiro. Ele cabeceou antes. Ele cabeceou. Ela desviou e... Olha lá, não tem ninguém no primeiro pau, não. Tá lá. Não tem ninguém no primeiro pau. Do lado dele ali. Normalmente o Atlético, quando vai bater o escanteio, contra o Atlético, o Luan fica ali. Cadê o jogador do primeiro pau? Não tem ninguém. Agora, se não tiver uma falha, não tiver uma falha, não, isso toda ação normal. E o atacante, ele tem um mérito. O Afonso colocou bem. Aí, ó. Sozinho, sem ninguém. Ele colocou bem. Beto, uma coisa é o seguinte, uma coisa a gente tem que falar aqui. Esse ano, o Cruzeiro não fez nenhuma partida que Nenhuma. Mas aí entra o negócio da coerência que eu falo. O Flávio fala, tem 2 semanas que ele fala isso aqui. Ele vem falando. Tem 2 semanas. Ele não está falando segunda-feira porque perdeu o clássico. Exatamente. Tem 2 semanas que ele está falando. Eu estou falando isso aqui, ó. O Cruzeiro jogou contra o Tupi, parecia que não queria entrar em campo. O Cruzeiro jogou em Juiz de Fora. Eu não concordo com você, mas você está falando. O Cruzeiro fez partido. Ganhar de URT, ganhar de Tupi, ganhar de Democrata, ganhar disso, é obrigação do time do Cruzeiro. Agora, não fez. O Cruzeiro pegou 2 adversários complicados, Atlético e Racing, e tomou 7 gols. E com falhas parecidas. E com falhas parecidas. Claro. Então é isso que o Mano tem que pensar, o Mano tem que repensar o Cruzeiro, sabe? Para que o Cruzeiro possa voltar a jogar futebol. Porque não jogou esse ano. Tá no telhado já então? Não digo que está no telhado, não. Eu acho que o Mano é um baita treinador, mas o Mano tem hora que ele coloca determinado jogador debaixo do braço e fala, não, vou jogar com mas esse. Você não acha que debaixo do braço ontem foi o regulamento? Não foi o regulamento, jogador, não. Afonso, nós falamos nós dois aqui, todo mundo falando, porque o Cruzeiro é favorito, o Cruzeiro é isso. Eu não falei que é favorito hora nenhuma. Em nenhum momento eu falei isso. Eu não falei isso. Eu defendi aqui, e defendi na segunda-feira, e o Eduardo foi a meu favor aqui, que o Dedé deveria jogar o clássico. Certo? Porque o Atlético, todo mundo sabe que a bola aérea do Atlético é muito perigosa. Mas o Eduardo acabou de falar, o Léo não teve nenhuma participação. Mas o Dedé poderia estar em campo ontem. Mas poderia. A gente não pode esquecer que o Dedé só treinou na sexta e no sábado. Mesmo assim, o sábado é aquele... Mas ele estava no banco. E se ele entra e dá tempo? Acontece que ele fez uma partida boa. Apesar de que o time patrocinense é um time fraco, mas ele fez uma partida boa. Ele jogou bem contra o Tupi. Mostrou que está em condições. Agora, num jogo como esse... E o Léo foi mal nos outros jogos, Flávio? Hein? O Léo foi mal. O Léo não foi mal nos outros jogos. Mas o Léo tem ido bem. O Dedé informa. Não, eu concordo com você também, acho que tem que ser o Dedé. Mas o Léo também não foi mal. O Arrascaeta, gente, não pode ser... O Arrascaeta joga na seleção uruguaia, que é uma das melhores seleções do mundo, e não joga no Cruzeiro, é banco do Cruzeiro. Quem é que entende isso? Semana passada, eu tive que bater um vento e falou que o Mano vai ter que botar 16 em campo para a quantidade de... O elenco do Cruzeiro é forte. Pelo menos é parelho. Um pode substituir o outro. Que tem a preferência.
O Dedé está voltando de contusão, é um jogador em recuperação, mas ninguém me tira da cabeça que poderia. Aliás, para mim, ele prepondera mais na frente como atacante do que como. Mas eu acho que o Dedé tem que jogar no time do Cruzeiro. Agora, é mais famoso sabe o que aconteceu? O Cruzeiro ontem não estava preparado para tomar gol. Não estava. O Cruzeiro entrou em campo achando que era o melhor, que quase todo mundo falando que ele era o favorito. Isso. Não estou dizendo que todo mundo falou que era o favorito e que tinha que ganhar, não. Mas que ele era o favorito, ele acreditou, entrou em campo achando que não tomaria gol. E quando tomou, eu disse isso na Rádio Minas ontem, no primeiro gol, que eu vi que o Cruzeiro sentiu, eu falei, olha, o Cruzeiro foi para as cordas. Agora o atleta tem que... Não pode tirar o pé do acelerador. Não tirou em 9 minutos, fez a partida do Cruzeiro de ontem foi a mesma partida do Cruzeiro contra o Tupi. Foi a mesma partida do Cruzeiro contra o Racing. Foi um primeiro tempo parecido com o do Tupi, assustado. Acanhado. A diferença é que o Tupi começou muito bem e assustou o Cruzeiro desde o início. Esse jogo, o clássico de ontem, o início foi mais equilibrado. E o Atlético começou, a partir, igual o Afonso falou, a partir dos 20, 25 minutos, começou só dar Atlético, só Atlético jogando no campo de ataque. Agora, a gente está falando dos problemas do Cruzeiro, agora a gente tem que destacar os méritos do Atlético. Claro. E aí, a gente está falando de um time que tem um treinador interino, que chegou para corrigir uma bagunça formada por Micali e Oswaldo Oliveira. O Atlético era uma bagunça por completo. Desde o Micali e depois passou pelo Oswaldo Oliveira. E com um elenco bom. Ano passado o elenco do Atlético não era ruim. O Atlético tinha boas peças. O Thiago Largue pega esse time. As primeiras semanas ele tenta corrigir o sistema defensivo e consegue. Você não vê mais o Léo Silva no mano a mano. Você não vê. O Léo Silva era um zagueiro que não pode ficar no mano a mano. E o Thiago Largue pensou nisso. Ele não tem ido muito também não, né? Patrick é um lateral que quando joga do meio para trás, não compromete. É um lateral que dá para ficar com ele, do meio para trás. E aí, o Thiago Largue, ele enxergou isso. O Patrick hoje é um lateral que sobe só na boa. E lá atrás ele não compromete. Ele é lateral, você quer dizer? Ele é lateral. Fábio Santos, que esse é bom, atrás e na frente. Esse é regular. Só sai na boa também. E o Gabriel, que começou o ano muito mal, está sendo recuperado também. Aí o Largue recuperou o Patrick, está recuperando o Gabriel, recuperou o Léo Silva. Vem o meio de campo. Ele recuperou o Adilson, que estava na vitrine para ser vendido. Que o atleticano tem que agradecer ao Santos que não aceitou a troca pelo Copete. A minha melhor recuperação dele foi o Casares. Eu vou chegar lá. Recuperou o Adilson. Fez a cabeça dele. Ele recupera o Adilson, vira o volante do Atlético. E aí ele ganha um prêmio que os outros não tiveram. Luan. Hoje o Luan, ele entra na direita e ele dá a opção de 2 armadores no time. Luan e Casares. Ele desafoga o Casares. Porque quando o Largue chegou e colocou aqueles 3 homens de velocidade, o armador do time era o Elias. E todo mundo batendo no Elias, mas tinha que ser naquele momento. Mas você não acha que o Largue também deu uma arrumada no Elias? Eu vou te explicar por quê. O armador era o Elias com aqueles 3 homens de frente, que era só correria, não tinha ninguém para distribuir bola. Quem fazia era o Elias. Aí aos poucos ele volta com o Casares ajuda o Elias, e o Elias ajuda o Casares. Volta o Luan, o Elias volta. Aí o Elias vai ajudar o Adilson e vai fazer o que ele faz de melhor, chegar só como surpresa para finalizar lá na frente. E ele tem 2 armadores, o Casares e o Luan. E ele troca. Ontem a gente viu várias vezes o Casares aberto pela esquerda, o Luan no meio, o Otero na direita e trocando. E hoje o Atlético tem 2 armadores. E aí você desafoga o Casares, você dá mais tranquilidade ao Casares, que é um jogador que volta mais, ajuda na marcação, o Luan faz a mesma coisa, e o Otero que faz isso muito bem. Então o Largue arrumou primeiro o sistema defensivo, depois foi recuperando o jogador, e hoje ele ajeitou o Atlético do meio para frente. É um time diferente. Vocês lembram aqui no programa, quando a gente falava do clássico da primeira fase, semana passada, eu falava, se tiver que esperar algo diferente no clássico de domingo, eu vou esperar do Atlético. O Cruzeiro não tem mais muito o que crescer, porque já é um time pronto. O Atlético não. O Atlético é um time que está em formação. Esse sim tem o que crescer. E está crescendo. Agora, só discordo de uma coisa, Eduardo. De você que você falou agora. O Cruzeiro tem que crescer. O Cruzeiro tem que jogar bola. Porque você não jogou ainda. Eu não falei que não tem. Eu falei que tem menos o que crescer do que o Atlético. Não adianta você falar, o Cruzeiro tem o melhor plantel no Brasil, o Cruzeiro tem o melhor grupo do Brasil, o Cruzeiro é isso, o Cruzeiro é aquilo, e não jogar. Porque ontem, o Thiago Neves não jogou nada, o Robinho não jogou nada, o
o Raniel não jogou nada, o nosso lateral esquerdo não marca ninguém, o Egídio, né? O Romero, ele tem muita força de vontade, mas é limitado. Para lateral direito, é muito mais aproveitado do meio, né? O Murilo ontem tremeu, parece que tremeu. Tremeu? É. Olha o que você está falando. Não, eu digo no sentido assim. Eu digo no sentido. Agora você já falou. Peraí. Já foi, Flávio. Eu estou dizendo, já deixa foi, eu explicar. igual a água do rio que não volta mais. Deixa eu explicar. A água do rio que não volta mais. Eu vou explicar. Deixa eu fazer uma colocação. Ele fez a pior partida dele no Cruzeiro. Flávio, deixa eu fazer uma colocação. Não, ele foi muito mal contra o Flávio, Racing. deixa eu fazer. Ele foi mal contra o Racing. Então, ou seja, grandes jogos, ele não foi bem. Ô Flávio, deixa eu fazer uma Parece colocação. que pesa um pouco. Eu vou até pedir o Wander para guardar esse pedacinho aí. Flávio, deixa eu fazer uma colocação. O time do Cruzeiro, nós tínhamos o Cruzeiro tinha uma certeza de que esse turno para ele pegou uma vantagem tão grande que ele achou que... Mas sem jogar, Beto. Mas olha bem, mas sem jogar. Estou falando na sua fala, todos os jogadores eram os melhores jogadores que tinha mas sem aqui. jogar, eu tenho o tempo todo Todos que eu estou falando aqui, o Tupi Agora, se tivesse um Otero e um Casares, só não precisa mais ninguém. Mas, ô Flávio, você está falando Você que não o acha Cruzeiro... que o Cruzeiro... o Flávio tá falando... Você não acha que o Cruzeiro, ele achou e entrou em campo achando que já era o campeão? Bom, o Flávio está falando que o Cruzeiro não jogou. Bom, o Atlético jogou na primeira fase? Também não. Isso que eu tô falando. Então, gente, a gente tem, o clássico foi diferente. Eu não acho que o Cruzeiro não jogou, não. Eu comentei muito jogo do Cruzeiro, o Cruzeiro jogou muito bem. Ele fazia o resultado no primeiro tempo ali, depois. Pois é, mas Eduardo, eu ouvi uma entrevista aqui, jogar contra o RT, jogar contra a Democrata, não é brincadeira. Agora, Flávio, eu tenho um negócio que eu não gosto, de resumir um resultado à entrega. O Atlético teve os méritos, teve a entrega, mas taticamente, tecnicamente, individualmente, foi bem melhor que o Cruzeiro. Não foi só a entrega, não. O meio de campo, todo mundo falando da defesa, do Fábio, do Murilo, do Léo. Gente, o Cruzeiro perdeu o jogo de ontem no meio de campo. O meio de campo do Cruzeiro ontem foi engolido pelo meio de campo do Atlético. Mas tem sido há muito tempo, Eduardo. Mas o meio de campo... falando que o time do Cruzeiro, Flávio, lá na Argentina, o meio de campo do Cruzeiro foi engolido. O mais forte do Cruzeiro... Não, lá na Argentina não. Mas o Cruzeiro tomou 4. O Cruzeiro fez um jogo lá na Argentina muito melhor do que ele fez ontem. Mas muito melhor. Mas, ô Flávio, ontem as principais peças do Cruzeiro, Cabral, que é o termômetro desse meio de campo, Thiago Neves, que é o principal jogador do Cruzeiro, Robinho, que eu acabei de falar que o Luan e o Casares são os armadores, o Cruzeiro são Robinho e Thiago Neves. E o Rafinha, que nessa primeira fase foi um dos melhores do Cruzeiro, esses caras não jogaram nada ontem. Pois é, e você contesta Henrique, Ariel Cabral, Robinho e Thiago Neves? Afonso, o que eu estou querendo dizer... Você contesta? Mas aqui esse ano não está jogando nada. Não está jogando. Não está jogando. Você pode falar que... não jogou esse ano. Você está dizendo uma coisa. Sim, Flávio. Jogou. Eles podem não ter alcançado o que você queria ontem. Mas aí tem que falar aquilo que o Eduardo falou. Tinha um adversário diferente dentro de campo. E que esse ano foi pior que o Cruzeiro, na maioria dos jogos. Mas que ontem foi melhor. Não discute o Atlético foi melhor, não. O Atlético engoliu o Cruzeiro ontem, certo? O Atlético engoliu o Cruzeiro ontem. No último jogo, nos 20 primeiros minutos, poderia ter feito 3 no Cruzeiro também. Claro. Aqui no Mineirão. Só que é um no time último jogo, exatamente. Nos 20 primeiros minutos, não. O Tupi aqui? Não, o Tupi. Aqui no Mineirão. Se o Tupi tivesse 1 ou 2 jogadores na frente com maior categoria, teria ganho do Cruzeiro aqui. Agora, o Cruzeiro, no último jogo, Tupi, tudo é galo, mas são galos Cruzeiro, ou Cruzeiro e Tupi, o Thiago Neves saiu de campo do primeiro tempo falando. Ele jogou muita bola. Não, ele falando que o time não estava correspondendo, ele não estava jogando. Ele está falando isso há muito tempo. O próprio Thiago Neves tem pegou o Atlético. O Atlético num dia ótimo. Pegou um dia bom. Jogando tudo. Tudo, com raça, com vontade de ganhar. E o Cruzeiro molenga em campo. Mas Flávio, eu volto a repetir. O problema não foi raça e vontade de ganhar. Foi que o Thiago Lag preparou um esquema, uma função tática para o time dele, para os jogadores dele, que o Cruzeiro não esperava. O Mano não esperava, foi pego de surpresa. Agora, a diferença dos elencos... Mas o time do Atlético está jogando muito tempo assim. Não está, não. Não. A escalação do Atlético... O Atlético, o último jogo do Atlético foi contra quem? Contra o América. Flávio, o Atlético... Jogou com esse time que o Atlético vem jogando assim, vem melhorando de 3, 4 jogos. Mas o Mano não é está muito sentindo tempo, isso. não. Tudo bem, mas uma coisa é você assistir, outra coisa é entrar em campo e jogar e enfrentar. É diferente. Você acha que os adversários não estão vendo o Cruzeiro há muito tempo, mas uma outra coisa é entrar em campo e enfrentar. Aqui, ó. Agora, mas o que apareceu, não tá botando medo de ninguém, Eduardo. Apareceu, Flávio, no segundo tempo, a diferença de elenco também. As 3 alterações que o Mano fez participaram do gol do Cruzeiro.
A roubada de bola do Manquejo passou pelo pé do Sassá, que entrou bem o Sassá. E o Arrascaeta. E o gol do Arrascaeta. E as alterações que o Thiago Largue fez no segundo tempo também apareceram no gol do Cruzeiro. Não todos, Iago. mas o Tomás perdeu a bola pro Manquejo, ficou reclamando ao invés de atacar a perda da bola, e o Iago ficou olhando. Ficou olhando a passagem do Arrascaeta. Não funcionaram. Eu só discordo do Afonso quando ele fala que com as alterações, eu concordo que eu acho Puxou que o Largue... Não acho que puxou o freio de mão. Porque se o Eric entra no lugar do Luan, se não dá. Não, mas Peraí, deixa eu só concluir. O Tomás que entrou, ele finalizou 2 vezes, o Fábio fez 2 defesas gigantes. O Atlético perdeu um gol ainda com o Luan, mas ele perdeu outro com o Otero. O Atlético, eu não acho que puxou o freio de mão. O Atlético continuou em cima, perdeu 3, 4 gols bem claros, que o Fábio foi o grande nome do segundo tempo. Então, eu não acho que tirou o pé. Essa defesa do Vitor, o Tomás entraria, peraí, o Tomás entraria, na minha opinião. O Tomás entraria. Eu acho que o Iago não tinha lugar. Não estou discordando das alterações. Eu concordo com você. E o Eric, eu acho que os dois ele errou nas alterações. Eu só não acho que o Atlético botou o pé no freio. Eu acho que ele continuou aí. E continuo achando que o Cruzeiro entrou em campo. O Cruzeiro entrou em campo na certeza absoluta de que era melhor que o Atlético. Mas não é? Não é? Mas eu estou dizendo. Mas eles não podem entrar no achômetro. Eles têm que fazer por onde. Futebol é jogado. E eu acho o seguinte, o Cruzeiro deu uma menosprezada. O Cruzeiro achou que iria ganhar o jogo a qualquer momento. O Cruzeiro não estava preparado para tomar um gol. E tomou 3 em 9 minutos. Aí nocauteou. Mas eu estou falando isso aqui o tempo todo, Afonso. Eu estou falando isso aqui o tempo todo. O Cruzeiro está entrando em campo. Só um minutinho. Eu preciso dar um recado aqui e depois a gente vai colocar também. Na prosa, o Atlético, com o que o Atlético jogou, a maneira como jogou, a gente tem falado só do Cruzeiro, mas tem um outro clássico agora envolvendo as duas equipes, as mexidas do Thiago Largue, o desempenho dos jogadores do Atlético também. Eu acho que a presença no túnel ali do Thiago, ela tem sido muito, muito boa. Muito boa, então a gente vai falar sobre isso. Mas antes eu lembrei de um detalhe. Eu cheguei no estacionamento de imprensa ontem. Estacionamento de imprensa. Cheguei, entrei, estava lotado, tinham 3 ou 4 vagas, lotadaço, e tinha uma vaga que era a melhor do estacionamento com um cone. Eu chamei o segurança e falei, e essa vaga aqui? Ele falou, do presidente. Não, eu falei, legal, do presidente Luiz Carlos Gomes é o presidente da MCE. Não, o presidente do Atlético. É do presidente do Atlético. Ô, presidente, me ajuda aí, presidente. Me ajuda aí, presidente. Você tem a vaga do lado do vestiário, atrás do vestiário. Você tem uma vaga do elevador. Agora você tem uma na imprensa? Como é que é? Você quer ficar... De onde você estiver, você quer sair mais rápido? Ponto estratégico? Ponto estratégico? Me ajuda. Mas aqui, ali o problema é o independência. Né? Não. Eu conversei com o administrador. Conversei com o administrador e é uma imposição. Tudo bem, mas ali o problema é o independência. É igual a imposição de comissão técnica de time ficar na cabine de imprensa. Que não pode ficar. A Federação Mineira fica na cabine de imprensa. E é um problema do estádio. Pois é, mas acontece o seguinte, Eduardo. O estádio é um cubículo. O presidente tem vaga ao lado do vestiário, ali atrás do vestiário, tem vaga. Ele tem vaga ali em frente ao elevador. Eu estou dizendo, se ele não tivesse, se fosse só aquela... Mas está pagando, né? Ele que alugou o estádio. Mas, presidente, você é um cara inteligente. Você é um cara inteligente. Me ajuda aí, presidente. Me ajuda aí. Eu falei na CBF, no simpósio que teve, cabine é lugar de cronista esportivo. Não é lugar nem do Cruzeiro, nem do Atlético, nem do América. Estou falando do nosso aqui. Cabine é lugar de cronista esportivo. Ah, mas o estádio é meu. Não interessa. Não interessa. A cabine foi feita para cronista esportivo. Ponto. Bom. Deixa eu só falar rapidinho de arbitragem do Delso. Vai que eu vou falar aqui. Um segundinho. O lance levou 10 do Estado de Minas, eu concordo. O lance do primeiro gol do Atlético não foi falta no Elias. Mas só viram que não foi falta no Elias na super câmera lenta da Rede Globo. No Elias? Só viram que não foi falta... Não, na hora o Márcio falou que não houve a falta. Não, na hora ele falou que houve. Não, depois ele falou o seguinte... Aí ele falou que não houve, porque ele viu a super câmera lenta da Globo. A super câmera lenta da Globo
Até o Geraldo Magela vai ver se Vai foi ver ou que se se não foi, foi. Mas na hora que aconteceu, todo mundo achou que foi falta. Porque não houve nenhum toque no início. Não. A super câmera lenta mostra que não foi falta. Mas a super câmera lenta. É. Na hora ali, todo mundo viu que foi falta, inclusive o árbitro. E teve um lance no segundo tempo, marcado o impedimento do Tomás Andrade, que ia sair na cara do Fábio. E aquele lance o ataque do que Atlético, não na é do árbitro, velocidade, que o não era do contra-ataque. Que quem errou foi o auxiliar. É E verdade. errou feio. Porque o Murilo Feio. desvia a bola, ele quis fazer o desvio e aí ele zerava o lance e não havia impedimento. Verdade. Aquele Foram lance os dois foi. sinão da arbitragem, que para mim foi muito boa, do Delson. Acho que o lance capital foi esse do auxiliar. Agora, meu o amigo, auxiliar que errou. se você quiser, meu amigo, colocar o seu evento ao vivo no mundo inteiro, numa transmissão para o seu site, Facebook ou para o YouTube, eu vou falar para você de E-Live. E-Live, guarde esse nome. E-Live empresarial, E-Live cultural e E-Live social. Em todos os segmentos da sua vida, você tem E-Live para registrar e ficar eternamente. E ao vivo, no momento exato, para você mostrar para o mundo inteiro e focar onde você quer chegar. E-Live aqui no BH Esportes ao vivo, E-Live Esportes no YouTube. E se você quiser fazer contato para ter esse serviço de E-Live, é só você colocar aí transmissões@gmail.com, transmissões@gmail.com, ou o telefone 31, que é o código da nossa operadora, 993576880, 993576880. É live, guarde esse nome. E eu quero também falar do BMG, que é o seu, é o nosso banco. BMG, olha, você tem o cartão Mastercard BMG, maravilha, use o cartão Mastercard BMG. Se você não tem, vá buscar. Empréstimo consignado é com o BMG. Marieta na era digital. Marieta, sanduíches leves e sucos, que você tem com muita qualidade no Diamond, no BH Shop e no Pátio Savassi. E agora na era digital. Aonde você estiver, é só você ir para o iFood, clicar no Spoon Rocket, vai abrir o cardápio de Marieta, sensacional, e você pede e vai receber com a mesma qualidade do Diamond, do BH Shop e do Pátio Savassi. Mesmíssima qualidade. É só você colocar, digitar o CEP do lugar onde você está. Marieta na era digital, ok? E a Rede Gutierrez de Drogaria, que é a farmácia popular, aceita cartão do Ipseng e no genérico é show de bola. Um abraço para o seu Eduardo e para toda a equipe da Rede Gutierrez de Drogaria. Abraçar também o doutor Adriano, de Silves Advocacia, agora também Advocacia Empresarial. Deixe os seus problemas todos para que ele resolva. Todos. Silves Advocacia. Abraçando também o Danilo do Posto São Pedro, na Niquerina 918, em Santa Efigênia. Segurança total, 24 horas, posto policial aberto lá, tranquilo. Ontem eu saí de Independência, 9 e pouco da noite, tinha fila para colocar gasolina no posto São Pedro. A polícia lá, segurança total, e a DT-Clean, no melhor preço do Brasil. E do mesmo grupo, lá em Piuí, tem o posto Funil. Um grande abraço para o meu amigo Danilo. E o padre Lucas Almeida está mandando te avisar, torcedor do Cruzeiro, para o Chile, ele vai te levar. Ele levou a Argentina e vai te levar para o Chile. 34260069. 34260069. E tem também a viagem para a Terra Santa, que é inesquecível. A viagem para a Terra Santa é inesquecível. Você não pode deixar de fazer essa viagem com o Padre Lucas. 34260069. E você que está com problema de pontuação na carteira e pagando multas que você acha até que são indevidas, ligue para Direito de Trânsito no 3222-6755. 3222-6755. Fale com o Dr. Robson e o Dr. Sérgio e eles vão dar um jeito, ok? Gente, o Eduardo já deu uma pincelada no que ele achou das alterações do Thiago Largue. Eu achei que ele puxou o freio de mão, o Eduardo acha que não, mas ele concorda que o Iago é um jogador que está muito tempo parado, eu achei que está até pesadão, e o Gustavo Blanco estava a todo vapor, estava turbinado lá no banco. O que vocês acharam? Olha,
Meu amigo Pedro Pachá me telefonou aqui agora. Quem? Escondido, Pedro Pachá. E disse que eu estou muito calado hoje aqui, porque eu estou vendo bate-bola, tá Não, cruzando. você está falando, participando sempre. Não, mas eu estou estou ouvindo mais hoje, porque para mim não é surpresa nenhuma o Atlético ganhar do Cruzeiro, até com um time inferior, o Cruzeiro ganhar do Atlético. E acontece de tudo. Ou às vezes não acontece nada, às vezes dá um placar até lógico. Mas a questão é que segunda-feira o papo é esse mesmo, do botequim, da feira, do supermercado. Do BH Esportes? É, exatamente. Agora, eu não vi anormalidade nenhuma. Eu não sou daquele, igual o Flávio falou, que não, se o Dedé estivesse lá, não saía gol de cabeça. Não falei isso não, Maurício. Não, você falou. Não, eu falei que o Dedé tem que ser titular do time do Cruzeiro. A única coisa que eu coloquei. Você deu uma cornetada. Né? Eu Você disse deu uma isso. E cornetada. que o Arrascaeta não pode ficar fora do time Pois do é, Cruzeiro. agora e você acha que o Sassá pode? Hein? Sassá, depois que jogou outro, pode? Mas, gente, até então o Você Raniel vinha jogando. acha que o meio esquerdo era bom de bola, mas o Thiago Neves pode? Thiago Neves, fala. Não, mas. Só esse cara, então é o Quem é que vai seguinte. tirar, que você quer dizer, né, Maurício? Não, Quem é que vai tirar? Vai jogar com 16? Aí você tá falando. Só que o Cruzeiro não tá jogando nada, Tinha que Maurício. aumentar o tamanho do campo e o jogador. O Flávio, eu também, o que eu discordo, o Cruzeiro teve uma vantagem de quantos pontos do Atlético? Um monte. 11. Um monte, quer dizer. Então, isso aí eu acho que influenciou. Agora, eu não sei, isso influenciou muito no resultado final, nesse resultado final. Então, nós temos um jogo domingo. Mas antes de Eu domingo. não sei se o Afonso vai passar para frente. Antes de domingo. Nós temos 2 jogos antes Quarta-feira. desse jogo de É um domingo. pit stop. Não, mas ser nós temos 2 quarta-feira? jogos. Quarta-feira. Quarta-feira O nós Cruzeiro temos um perdeu jogo que pro Cruzeiro tem que ganhar do Vasco aqui de qualquer tem, maneira. Aqui, e jogado no domingo. Um gancho para vocês também. Aí aqui. é complicado, Um esse gancho é- para vocês aqui também. Eu acho que o Cruzeiro não pode fazer o que eu imagino que o Atlético pode fazer. Pode fazer. Ou seja, o Atlético, na minha modesta opinião, pode entrar com um time misto ou reserva para jogar com o Ferrinho. Com todo o respeito que eu tenho ao Ferrinho, eliminado de tudo que disputou. De tudo. Foi eliminado de tudo que disputou. Tudo. Menos da Copa do Brasil. Não, a Copa do Brasil Pois é. tá disputando. Então, eu acho que o Atlético pode. Eu acho até que o Thiago largue na condição de interino, ele tem um diferencial dos outros treinadores. Ele pode chegar para o presidente dele e falar: ô presidente, eu estou com vontade de colocar o reserva, o que você acha? Ele é um interino, não é o técnico. Ele é um interino, o presidente, não, legal, coloca. Ah, presidente, você dá o aval? Dou, então vai. E aí, se acontecer uma catástrofe, o desastre, o presidente está de acordo. O treinador, o treinador, é porque eu estou falando o tal do efetivar. O tal do efetivar. O efetivou, o treinador não faz isso. Não conversa com o presidente nenhum. Primeiro, que a Copa do Brasil... O Cruzeiro não pode fazer isso. Primeiro que quarta-feira tem 2 jogos mais importantes que o de domingo. Para Atlético e para Cruzeiro. O jogo do Independência é mais importante que o do domingo. O jogo do Mineirão é mais importante que o do domingo. Não é porque é o que vem pela frente, não. É porque as competições são mais importantes. O Atlético, a Copa do Brasil, é muito mais importante que a final do Campeonato Mineiro. A Copa Libertadores, o Cruzeiro gastou uma grana absurda e montou um time muito bom para ganhar a Libertadores, não é para ganhar a final de domingo. Eduardo, eu estou com você nisso aí. Então, mas ó, o Ferrinho, não. Mas eu acho que o Thiago lá, mas é o time que o Atlético vai jogar. É o Ferrinho que eliminou o Sport. Não, é o Ferrinho que é porco sujo. Vocês que são das antigas, como é que é a frase? Porco sujo, porco magro é que suja. Não sei como é que é. Então é o Ferrinho. Das antigas. Porque é com vocês que eu aprendi, eu só não lembro a frase. Então o Ferrinho para chegar aqui, pegar o reserva na rede de descanso do Atlético e meter um ferro, e aí jogar lá no Ceará, o Atlético desesperado. Ô gente, é futebol, é Copa do Brasil. A Copa do Brasil vai pagar mais de 60 milhões por vencedor. Então você acha que o Atlético tem que ir completo? Eu acho que o Atlético tem que ir com quem tiver bem. O Adilson, por exemplo, não deve jogar, porque ele sentiu o adutor e ele vai ser resguardado. Agora o resto, Fábio Santos, você está bem? Vai pro jogo. Leonardo Silva, você está bem? Você vai pro jogo. E quem tiver bem vai pro jogo. Nesse ponto aí, eu concordo com você. E o Cruzeiro idem. Concordo com você. Melhor. Só que isso aí Só que esse Vasco e o Cruzeiro é um jogo entre que se o Cruzeiro perde pro Vasco, o Cruzeiro praticamente está fora da Libertadores. Não tá. Mas o que eu digo é o seguinte, o Cruzeiro vai pegar o Vasco aqui. Se não ganhar do Vasco aqui, a situação complica. Porque o Cruzeiro tem o jogo depois contra a Universidade do Chile lá, que é complicado, e depois o Vasco no Rio, para pegar só aqui o Racing aqui. Então o que acontece? O Cruzeiro tem que voltar a jogar futebol.
Ontem o Atlético, para mim, fez a melhor partida desse ano. E o Cruzeiro fez a partida de sempre vem jogando. Aquela partida ruim, aquela partida, sabe? O time apático, o time que... Você fala assim, qual foi o destaque do time do Cruzeiro ontem? Fábio. Você não vai achar, só o Fábio. Mas não teve mais, da lateral até a ponta esquerda, como a gente falava antigamente. Os três que entraram Aí depois, o Sassá apareceu mais, o próprio Mancoejo, né? O Arrascaeta, que eu falo que tem que ser titular. Então, gente, quarta-feira contra o Vasco, tem que ser o jogo da vida do Cruzeiro. Então o Cruzeiro preparou o time esse ano para ganhar a Libertadores. O Cruzeiro quer a Libertadores a qualquer custo. E para pensar nisso, tem que ganhar do Vasco de qualquer jeito na quarta-feira. Agora, com esse futebol que está aí, com esse futebol que o Cruzeiro vem jogando, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu fico com medo. Porque o time do Vasco é um time limitado. A gente está vendo aí, é um time que a gente sabe que o Campeonato Carioca, né, é ruim. Né? Claro. É um campeonato ruim. Mas o Vasco, para chegar aqui, para pegar esse Cruzeiro do jeito que está aí, jogando do jeito que está... E olha quem vem aí, o Riasco. Riasco, vem Pikachu. Deixa eu mandar 2 abraços aqui, um até engraçado. O Cristiano Botaro está participando aqui no Twitter, mandando, ó, grande Flávio Carvalho, cresci assistindo Iluminos Esporte. Sempre ficava irritado com o Chico Maia. Cristiano. E o outro, Sidney Silva. Ó, pensei que o Flávio Carvalho já tinha cantado para subir. Tá vendo? Fala com ele abraço, assim. viu, Sidney? Fala com ele assim. Tá, não, tá vivo aqui. Fala com ele, Sidney. Vou responder pro Flávio. O Flávio falou que vai pegar na alça do seu ainda. Levar seu caixão pro inferno. Você tá muito bem. Graças a Deus, olha. Graças a Deus. Tá vendendo saúde. Bem de saúde, tô vendendo saúde. Ando 1 hora por dia fazendo ginástica. Calma, Flávio. Vou pro recreativo agora, nadar lá, nado toda Tá com a vida arrumada. Graças a Deus. Graças a Deus. Tá aqui agora, porque gosta. Tá aqui porque gosta. Cid, se eu vou pegar a alça do seu cachorro, levar você pro inferno. Esse aí, em todos os casos, até identificou. Aparece tanta coisa. Não, mas ele falou brincando. Mas isso, graça de uma tal maneira, eu conheço isso. Dentro do tema. Amanhã tem, você viu o cara falando na televisão, ó, que o Flávio já devia ter subido. Mas isso não tem dúvida, Maurício. Agora, esse pessoal, pelo amor de Deus. E esse pessoal que está na imprensa hoje, eu falo isso com orgulho e sem nenhum medo de errar. Sem nenhum medo de errar. Todos eles aprenderam com a gente. E eu aprendi com todos aprenderam com a gente. E ainda aprendo. E aquele que falar que não, ele está ferrado, ele está parado. Porque não é na universidade, não, sabe por quê? Universidade de jornalismo não ensina ninguém. Quem fala assim, eu formei jornalismo, grande merda. Não ensina ninguém. Não ensina ninguém. Faculdade de jornalismo. A única coisa que ensina, só um segundinho. Ensina é para técnico, ensina para o jornalista de jornal que escreve, ensina, mas aqui na TV, olhando uma câmera, falando pelo microfone no rádio, não ensina ninguém. Eu formei em jornalismo. Vamos voltar no futebol. Eu formei em jornalismo e aprendi mesmo, foi na FM Lagoinha, na Rádio Comunitária, na Rádio Minas e no BH Esportes. Foram os 3 lugares que eu aprendi a ser jornalista, a fazer televisão e rádio. A faculdade me ajudou em muita coisa, mas eu aprendi mesmo ali no campo. É a teoria na prática, meu amigo. Isso aí. Como eu não tenho formação. Mas quem puder fazer a faculdade faz. De jornalismo. Exatamente, é um elemento a mais. Como eu não tenho formação de jornalismo, vamos lá na bola. Eu não tenho medo de falar, e não tenho coisa, que o Atlético tem muito mais chance de passar pelo Ferroviário do que o Cruzeiro pelo Vasco. Claro. E o jogo do Cruzeiro é muito... Pois é, mas eu tô falando... O Ferroviário porque... Enfim, não, porque o Ferroviário é aqui. O Atlético, o time reserva, ele tem a obrigação de... E não é time reserva que eu tô falando. É um time misto, mesclado. Ele tem obrigação de ganhar do Ferroviário. E o Cruzeiro não tem tanta obrigação de ganhar do Vasco. Mas tem, Beto. Não. Tem, Beto. Vasco, jogando o Mineirão, jogando o Mineirão, o Vasco, você tem obrigação de ganhar. Não, mas você tem obrigação de ganhar. No sentido da obrigação. A obrigação em termos de tabela. Obrigação em termos de tabela, de recuperar os pontos perdidos. É essa a obrigação. Agora, aí quando o Beto fala